Pronto, galera, é o seguinte. 20 horas em ponto, compromisso de toda segunda-feira tá aqui trazendo conteúdo massa pra vocês, conteúdo bacana. E eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui assistindo. Eu nem sei quantas pessoas tem aqui acompanhando, mas eu espero que esteja aqui algumas pessoas aqui nos assistindo, além das pessoas que estão lá no Instagram também acompanhando essa live. E hoje eu tenho uma convidada bem especial, muito especial na verdade, que já fazia tempo que a gente tentava marcar e acabou que não deu muito certo e depois a gente foi enrolando. Mas agora, enfim, estamos marcados e hoje essa live vai acontecer. Eu vou trazer aqui a Carol, da Paraguaçu Fotografia. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o Instagram dela, pra vocês terem noção de quem eu tô falando, que a Carol é muito fera mesmo. Ela e o Daniel, na verdade, são eles dois que trabalham, né? E só que hoje quem vai estar aqui falando com a gente vai ser a Carol. O Daniel tá só nos bastidores aí, trabalhando na produção. E eles têm um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bonito também. São lá de São Luís, do meu Maranhão, que inclusive eu sou maranhense também, né? Pra quem não sabe, agora fique sabendo. E olha só aí, galera, no feed aí rolando as fotos deles, é um trabalho muito bonito mesmo. E a gente pensa assim, caramba, quem entra no perfil deles fala, não, eles não são de São Luís, eles são de algum país aí da Europa, são de, enfim, de algum outro lugar que não seja o Maranhão, mas não. São lá do Maranhão se reinventando na fotografia, fazendo coisa diferente e é maravilhoso mesmo, e por isso eu queria trazer aqui, tirar algumas coisas aí desse cérebro deles e aproveitar e passar isso para minha audiência também, né? Então, quero que vocês recebam agora, eu vou colocar aqui a tela, dividir a tela com ela aqui, e a gente vai entrar aqui com a Carol Paraguaçu. Só um minutinho, quem sabe faz ao vivo. Pronto, Carol, seja bem-vinda à live. Você está ao vivo aqui no meu canal também, e lá no meu Instagram também, né? Galera, vocês estão ouvindo a Carol também? Acho que sim. Pronto. Eu acho que estão sim, acho que tá tudo certo aqui com o áudio também. E Carol, eu queria que tu se apresentasse então para minha audiência, fala aí um pouquinho sobre o que é a Paraguaçu Fotografia, quem é que tá por trás, enfim. Pode falar aí um pouquinho que daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas e vamos conversar aí um pouquinho sobre o Instagram e sobre como se destacar, como vocês se destacam aí no Instagram, tá certo? É, Pronto, tá, então deixa eu verificar aqui então, áudio, Carol. Já sei o que foi. Obrigado, galera, pelo feedback. Skype tava mudo. Pronto, pronto. Agora sim, Carol. Seja bem-vinda mais uma vez. Pronto! Oficialmente boa noite, então. Estão ouvindo agora? Deem aí, gente, o feedback pra Então gente. sim, agora sim, tá tudo certo. Eu Acho tinha que agora tava dá certo, deixado no né? mudo aqui, aí por isso que não ia dar certo mesmo. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite, por toda a troca. Sempre é muito legal, né? A gente se encontrou uma vez em Fortaleza, ao vivo, Foi. pessoalmente. Muito bom. Mas a gente já te admirava o trabalho, já curte, admira muito mesmo o profissional que tu és e todo o trabalho que tu desenvolve já há bastante Obrigado. tempo. A gente já era fã e depois que ficou próximo foi bem mais legal ainda. E quero te agradecer por esse convite para falar de um tema que eu gosto tanto, que é Instagram. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada Apaixonado. por esse tema, é realmente algo que eu faço com prazer. E estamos aqui para dividir. Quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Sobre a Paraguaçu, né? Pedir para falar um Sim. pouquinho da gente. Então, Arthur disse que eu e Daniel somos maranhenses, eu sou paraense, Ah, é? nem sou, eu sou paraense, e o meu sócio, meu esposo, Daniel, ele é argentino. Muita gente não sabe, mas a gente se encontrou no Maranhão, mas eu vim para cá com 13 anos, né? Meus pais se separaram, minha mãe casou com um maranhense e eu vim parar aqui. E minha sogra separou do argentino dela e voltou para o Maranhão. Minha sogra é daqui. E aí eles voltaram para cá e eu e o Daniel nos conhecemos e abrimos a empresa aqui. Então, Entendi. realmente, aqui em São Luís foi onde tudo começou, né? E aí a gente tem esse trabalho meio nômade aí que a gente desenvolve no Brasil e em outros lugares. Tem um trabalho também bem legal que a gente desenvolve em Portugal, tanto na parte de mentoria como na parte também de fotografia de casamento. E é isso, o nosso forte é fotografia de casamento, é o que a gente mais ama fazer, mas a gente tem também, além do Paraguaçu Fotografia, a gente tem também o Paraguaçu Family, que é um trabalho de família, né? E estamos aqui para compartilhar. Quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Espero que seja muito útil aí o conteúdo para todo mundo.
Queria que viesse algo bem prático mesmo. Show de bola, Carol. Eu não sabia dessas novidades, na verdade. Agora a gente se conhece ao vivo aqui, né? Junto Tá com a vendo? audiência aí. Show de bola. E eu queria começar, na verdade, te perguntando algo relacionado à forma que vocês conseguiram se inserir dentro do mercado de fotografia, né? Porque eu já conheci vocês já tinham já essa marca já estabelecida, com aquele estilo, assim, de fotografar casamentos bem, um pouco mais alternativos, aquele estilo, acho que é boho chic, é assim que se fala, não sei se é assim mesmo. E o que eu gosto muito também, aprecio muito, e vocês estão em São Luís do Maranhão. Ou seja, geralmente as pessoas pensam, caramba, o pessoal de São Luís deve ser um pouco mais tradicional e tal, não deve ter tantos casamentos assim mais alternativos, o clima não ajuda tanto, né? Muito quente, então as pessoas talvez vão querer casar mais no buffet com ar-condicionado. Mas vocês foram aí meio que remando contra a maré e seguindo uma nova direção e acabaram se expandindo não só em São Luís, como para o Brasil inteiro, para vários outros países também. Graças a essa força que vocês colocaram no estilo de fotografia de vocês. E quais foram as estratégias, na verdade, por trás disso, de como conseguir segmentar o trabalho de vocês para ter esse estilo e conseguir fazer esse tipo de casamento mesmo estando em São Luís do Maranhão? Nada contra São Luís, claro, mas a gente sabe que é muito mais fácil você ter um trabalho, fazer esse tipo de trabalho que vocês fazem morando em algum país da Europa do que morando em São Luís do Maranhão, né? Ou mesmo aqui no Brasil, né? Mas quem Mesmo, já está ali sim. em Rio, São Paulo, já tem uma facilidade bem maior, até com relação aos locais, a receptividade das pessoas e tudo mais. E realmente, há um tempo atrás, a gente não tinha se encontrado ainda com relação ao estilo, aquilo que realmente a gente queria fazer e tudo. Uhum. A gente começou em 2010. E a gente fazia de tudo mesmo. Durante uma boa parte, nosso trabalho ele era muito mais concentrado em casamentos tradicionais, que é o que mais tinha aqui em São Luís. Igreja da Sé, buffet noturno, casamentos para muitas pessoas, bem tradicionais mesmo. E foi muito sutil, foi muito aos poucos que isso foi sendo trazido, assim. Foi um sonho que foi sendo plantado no nosso coração e a gente foi conseguindo trazer bem aos poucos, de uma forma bem tranquila e bem natural mesmo. Né, a gente precisou, em um momento ali, por volta de 2016, dar uma parada. A gente passou 3 meses fora, a gente pensou em desistir, porque a gente não estava feliz com o que a gente olhava, a gente não conseguia se identificar com o trabalho que a gente via, né, nas nossas redes sociais, no Sim. site. A gente olhava e não se identificava. Então, a gente começou a pensar em coisas que a gente pudesse ter soluções e não só ficar reclamando. Porque acho que é uma tendência de todo mundo, né? A gente reclamava muito do mercado. É muito mais fácil reclamar do que agir em prol de alguma coisa positiva para sua vida, né? Exatamente. E a gente não era diferente, né? Durante muito tempo a gente, São Luís não dá. A gente ia muito como todo mundo falava e como todo mundo fazia. São Luís é quente, não tem como fazer casamento diferente, as pessoas têm uma mente mais tradicional, as famílias são mais tradicionais. As pessoas não gostam, não tem esse estilo mais alternativo, gostam de coisas mais formais, né? Sim. E a gente ia muito com esse pensamento. Então, foi quando a gente realmente viajou, conseguiu ter referências, conseguiu ver as coisas fora. A gente fez um curso que chama Boda F, não sei se tu já ouviu falar. Não ouvi. Boda F em Barcelona, é um curso referência, assim, que tem na Europa. E depois do Boda F, com uma mentoria também, a gente fez uma mentoria muito especial, que foi um divisor de águas nas nossas vidas, que foi com a galera do Troll Fotógrafo. A gente é muito amigo, muito fã do trabalho deles também. E foram eles que foram dando os pontapés, assim, né? Que a gente foi despertando para essa transformação, para essa mudança. E a mudança, de fato, foi ocorrendo muito com os editoriais, né? Com os trabalhos gratuitos, com as viagens, a gente mesmo bancando, a gente metendo a cara, a gente indo atrás do que a gente queria fazer. Então, primeira vez eu lembro quando a gente pegou um casal que tinha um vestido, que tinha um conceito parecido com o que a gente gostaria de fazer. Na verdade, eles já eram casados, tinham sido nossos noivos há 1 ano atrás, a gente chamou eles, olha, a gente quer fazer uma proposta para São Luís, e a gente mostrou as fotos gringas, né, que não tinha muita referência aqui. A gente queria fazer algo assim, a gente mostrou para eles, chamou a decoradora, pegou um vestido, pegou a maquiadora, foi juntando a galera, mostrando o conceito, né, trazendo. Aí as pessoas aos poucos foram comprando a ideia. Então foi mais ou menos assim que a gente começou. Depois que você mostra a foto pronta, aí aparecem os clientes reais, né? Todo mundo, as pessoas que se identificam, cara, isso é a minha cara, eu quero. E aí as pessoas começaram a vir, começou a ser um pouco mais orgânico. Mas no começo foi chutando o balde mesmo, foi bem...
É mais ou menos isso, assim, é mais ou menos isso pra todo mundo, na verdade, né? Eu também tava ouvindo um podcast do Rafael Fontana, no podcast da Olga, não sei se tu conhece a Olga também, a Olga Filmes, lá de BH, e ele contou Uhum. exatamente isso também, que ele também pegou muitos casais, assim, mais alternativos e tal, do estilo que ele queria mesmo. E a estratégia dele foi exatamente essa. Ele saía de Londrina, que era interior do Paraná, e ele viajava para São Paulo para conseguir fotografar esses casais de graça. Porque se você não tiver aquilo que você... não tiver o que mostrar, na verdade, o estilo que você quer imprimir para as pessoas, elas não vão te contratar, não vão contratar ideia. Às vezes elas nem Exatamente. acreditam, elas precisam meio que olhar no espelho para daí então elas tomarem ação e falar, eu acho que isso vai ficar legal, isso dava certo aqui. Alguém tem que sempre ser o Cristo, né? Na verdade, assim, e ir lá morrer na cruz, como se diz, para que alguém consiga depois fazer isso. As pessoas têm medo, têm risco, né? Tipo, tá envolvido dinheiro, tá envolvido muitas coisas, aí não quero correr risco de algo dar errado, né? Por exemplo, muitas pessoas perguntam como é que eu consegui fazer também trabalhos em Nova York, né? Tipo, eu fiz lá 2 elopements que eu fui levado para lá para fazer e um casamento. Foi graças ao investimento inicial. Eu fiz uma viagem para lá, para Nova York, e aí que entra a parte do tráfego pago, que eu sou apaixonado também, né? Tô apaixonado por muito dessa parte do orgânico, que eu gosto muito do tráfego pago. E eu falei, por que não fazer um anúncio para pessoas que falam português brasileiro, que moram em Nova York, que tem entre 25 e 30 anos e que estão noivos ou namorando, por exemplo. Eu fiz um anúncio e falei, olha, sou fotógrafo brasileiro, estou indo para Nova York e queria fotografar você de graça. Clica aqui, fala comigo no WhatsApp, me envia 2 fotos, que eu vou escolher o casal em breve. Pronto, mandaram, mas tipo assim, umas 15 pessoas mandaram fotos dos casais, uns feios, outros bonitos e tal. Eu fui escolher os mais bonitos, claro, não sou nem bobo, escolhi os mais bonitos, fiz os ensaios dele, fiz 5 ensaios, porque poderia ter aqueles que mandam a foto, que inclusive teve, que manda a foto bonita, mas quando você chega na realidade, chega com a roupa brega, ou então chega feio. E eu falei, não, vou fazer 5 que é pra garantir, não é possível que nem 2 eu consiga postar. E aí pronto. Fiz isso, e aí quando as pessoas pesquisavam fotógrafo brasileiro em Nova York, quem é que eles encontravam? Não era um fotógrafo que estava lá em Nova York, não. Era o fotógrafo aqui em Fortaleza, o Arthur, que estava lá ranqueando no Google para fotógrafo brasileiro em Nova York. E assim eu fui encontrado por um casal maravilhoso de Campinas e outro de Goiânia, que me levaram. E também depois teve, antes na verdade, teve o casamento da Cláudia também, que talvez está até me ouvindo no Instagram, se a Cláudia estiver aí, manda um oi no Instagram, Cláudia. E ela me levou também para fotografar o casamento dela lá, né? Então, acho que isso que tu falou é muito verdade mesmo. Se você quer fazer alguma coisa e ninguém tá querendo te contratar para ela, acho que a maior lição que eu tirei disso que tu falou, né? É vá lá e faça você mesmo. Prove para as pessoas Verdade. que aquilo funciona e que aquilo é bom, né? E muito bacana É mesmo. porque ninguém quer ser o primeiro, né, Arthur? Assim, agora depois que a pessoa visualiza, aí ela quer. Quando a pessoa vê que o estilo é legal, que é uma vibe legal, a pessoa olha e se identifica, mas ela não Sim, quer ser o primeiro. Nenhuma noiva quer ser a primeira, mas depois que ela vê o estilo, ela acaba se identificando. Agora eu fiquei com uma pergunta para te fazer, pode fazer. com essa tua abordagem aí. Essa aula já tá aí no YouTube para eu assistir depois? Eu fiquei querendo saber desse tráfego pago, eu não sei nada de tráfego Na pago. verdade, tem muita coisa, né? Que toda segunda-feira eu tô dando essas aulas aqui, né? E fazia tempo que eu não trazia convidados, no caso, né? Hoje que eu vim trazer, eu tava sempre fazendo só, né? Mas acho que é legal dar uma quebrada também, trazer alguém de fora com uma visão diferente da minha também, né? E tem bastante coisa sobre anúncios, né? Como anunciar no Instagram, mas nada especificamente. Quer dizer, na verdade, não tem aula, tem vídeo que eu expliquei como é que eu conseguia clientes fora do país. Acho que tem uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal. São mais antigos e tal. Tem um vídeo que eu gravei em Miami, uma época, que eu fiz também a estratégia lá e consegui fazer uns ensaios lá e recebo vários pedidos pra lá. Mas até agora nada fechado ainda, né? Mas eu fiz também em Miami, tem um vídeo e tem outro. Depois eu coloco o link pra galera na descrição e te mando também. Mas tem aqui no canal. Perfeito. É muito show. Perfeito. Então depois eu vou dizer como é que a gente fecha sem pagar. Ah, pronto, pois diga, então vamos lá, vamos falar sobre isso também, né? Como é que tu faz? Tipo, eu sei de algumas estratégias já que tu Então, faz, né? Tipo, marcar as hashtags do lugar, né? Uma vez tu até me deu uma bronca que eu tinha postado uma foto de Roma e eu falei, como é que tu posta uma foto em Roma e não e não coloca coloca a a hashtag. hashtag em Roma? Tu não quer ser encontrado? Falei, pô, eu quero ser encontrado, mas eu vacilei. Então, tipo, Não me tem o diga. costume, né? Não tem o Talvez é hábito, isso. na verdade. É. Na verdade, assim, porque você não precisa. Como você tem a outra ferramenta, que é o tráfego pago, que já tem dado resultado, E o então SEO talvez você também, né? O deixou. Google. Tipo, quando alguém Sim, pesquisa por fotógrafo brasileiro em Roma, eles me encontram lá também, no Google. Aí acaba que eu recebia sim. muitos pedidos de orçamento por conta disso também. Perfeito. Então, assim, para a gente começar a introduzir o assunto do Instagram, eu queria começar dizendo o que para mim é o principal, né? Sim. E a forma como a gente iniciou nosso trabalho é de 2010, mas o nosso Instagram é de 2 anos depois, porque foi quando mais ou menos surgiu o Instagram, que é 2012. Então, se Uhum. você for lá no Paraguaçu Fotografia e for até lá embaixo, você vai ver que a minha primeira publicação é de 2012. É muito legal. Outro dia eu postei até o primeiro feed, assim, que é Caramba. completamente Eu diferente, imagino. é bem legal.
porque tá tudo lá. Eu deixei porque eu acho que faz parte da nossa história, eu acho legal manter lá essa história toda. E aí, o que acontece com essa questão, de uma forma geral, assim, do Instagram? A gente não começou no Instagram, tipo, vou abrir o Instagram para fechar contratos, né? Até porque na época ninguém falava disso, não se falava tanto em marketing digital, em ferramentas de vendas, não se falava em nada do que a gente hoje tem de ferramentas para engajar, para vender e tudo mais. Então a gente fazia o Instagram para mostrar o trabalho e para interagir, né? O Instagram é uma rede social, o que é que se espera dele em primeiro lugar, antes de vender e de ser uma ferramenta de venda para a nossa empresa, é que a gente use para interagir, né? Como uma rede social, você usa para se relacionar com outras pessoas. Então, no que tange também aos casamentos internacionais, uma dica que eu dou assim já de cara seria essa, né? Você se relacionar com pessoas que você se identifica, e sempre isso vai valer para tudo, né? Você sempre tem que se relacionar com profissionais que você se identifica, sejam colegas, como no seu caso, colega de trabalho, que você também é um fotógrafo, seja de outros nichos, como, por exemplo, decoração, pessoas de vestido, locais de casamento, né? Todas segmentadas, todos os segmentos de um casamento, e você começa ali um relacionamento. Então, assim, tudo que aconteceu pra gente até hoje foi com esses orgânicos relacionamentos mesmo, né? É um trabalho de formiguinha. Demais. Não vou te dizer que é uma coisa que você faz e que amanhã você vai fechar o seu primeiro casamento, né? Porque o que acontece, especialmente para quem ainda não tem muitos seguidores, é que a pessoa vem olhar, ver o Instagram, esse Instagram ainda não é muito, aí a pessoa talvez não te dá muito ibope. Sim. Mas o que eu queria dizer, para quem não tem ainda muita visibilidade, é que todo mundo começa pequeno, né? Tirando quem compra, se você quer fazer um público real e orgânico, todo mundo começou do zero, né? É aos poucos mesmo. Todo mundo até quem comprou, na verdade, começou do zero. Só que ele vai perder muito mais, né? No longo prazo, ele não ganha na maratona, assim, né? Exatamente. Porque não tem qualidade ali a base, né? Sim. Porque se for pela questão numérica, pela questão do ego, mas não é o que a gente quer. A gente quer falar aqui de resultados. Porque ninguém quer falar aqui de engajamento para inflar o ego, né? Que a gente chama tem até um nomezinho específico, que são as métricas do ego, né? Ninguém quer falar sobre isso, as métricas de vaidade. A gente quer falar de métricas reais, né? Que vão levar à venda, que todo profissional busca isso. Então, eu acho que o relacionamento é o canal principal, assim, tipo, é a primeira via que a gente deve procurar. Show de bola, show de bola. Isso é pura verdade mesmo, assim. Eu percebo que a maioria das pessoas, na verdade, eles sempre querem um atalho, né? Qual aplicativo tu usa, tipo... Uma vez até te perguntei, tu me mandou uma mensagem, eu me lembro que tu me mandou uma mensagem assim, tipo, era alguma coisa que me motivava a ir lá na tua publicação e engajar com ela, deixar um comentário, tipo, sei lá, era um lugar de viajar, eu não me lembro como é que era. Aí eu fiquei, caramba, ela me mandou essa mensagem. Deixa eu perguntar, eu falei, Carol, tu usou algum aplicativo pra enviar essa mensagem? Aí tu me falou, não, eu mandei manualmente mesmo. Eu falei, e tu manda de um por um? Ela falou, sim, eu pego um grupo de pessoas, né, tipo, sei lá, de 20 pessoas mais ou menos. Tu pode até falar um pouco sobre essa tua estratégia. E aí tu manda pra esse grupo e depois tu manda pra outro grupo e assim tu vai fazendo meio que uma rotatividade ali e sempre gerando engajamento no teu perfil, né? E eu fui lá e comentei, inclusive. Tipo, e claro, se tu me mandasse todo dia pedindo pra mim comentar na tua foto, eu ia ficar puto contigo. Exatamente. Pô, tá me enchendo o saco. Eu não vou comentar não, comentei a primeira vez. Mas não, tu só me mandou essa vez, deve ter, sei lá, uns 5 meses isso, e tu deve estar mandando aí pra outro grupo. Talvez daqui mais uns 3 meses eu chego de novo na vez, né? Se tu me mandar hoje, eu comento, prometo, viu? Na realidade, assim, acho que cada pessoa vai desenvolvendo a sua estratégia, né? Mas como eu busco um relacionamento real, então a gente busca um tipo de relacionamento que tem a ver com aquela publicação. Então, tipo, se você tá falando com noivas, se aquela publicação tá se direcionando ao público de noivas, você envia, de repente, para suas clientes que você segue. É importante ter esse relacionamento também. Sim. Se você está falando com profissionais, né, ou uma pergunta mais pessoal, enfim, você pode mandar para a família, para amigos. E tem muito aquela questão do efeito manada. Né? É muito legal a gente falar sobre isso, porque o marketing ele dá muitas ferramentas. Então, às vezes você incentiva ali 30, 50 pessoas a começarem a responder. Depois que esses primeiros respondem, os outros eles vão ser orgânicos. É verdade. Né? Só basta um pontapé inicial. Mesmo. Tipo, muita verdade. Se tu chegar num lugar assim, tá parecendo um cemitério, ninguém fala nada mesmo ali. Agora, se tem já algumas pessoas comentando, um colega meu uma vez falou isso, que era como se fizesse o efeito feira, na verdade, né? Se uma barraca na feira tem um monte de gente em volta dela, as pessoas chegam pra ver o que tá acontecendo e comprar. Pra ver o que é tão interessante que tem ali. O que é tão interessante que esse cara tá vendendo, que tem tanta gente nas outras barracas, não tem. Do mesmo jeito é na rede social. A gente só replica, na verdade,
os comportamentos que a gente tem no mundo real, no mundo virtual. Algumas pessoas, na verdade, exponenciam isso sendo idiotas, outras exponenciam, na verdade, sendo melhores pessoas online do que são na vida real, mas enfim, é basicamente um espelho da vida real, só que no mundo digital, né? Isso é muito bom mesmo, assim. Exatamente. E pelo que eu vejo, na verdade, não existe atalho a não ser trabalho duro mesmo, é você engajar mesmo demais com as pessoas e correr atrás mesmo daquilo que você quer. E muito, muito bom mesmo, assim. E a questão do tráfego pago, por exemplo, assim, questão de anúncios. Tu nunca trabalhou com anúncios porque tu acha que é porque tu não gosta, porque tu não tem a curiosidade ainda, ou porque não precisou, porque também tem os clientes, que é claro. Mas não, por que, basicamente? Não, todo mundo precisa, né? A gente que sempre quer fechar mais. Claro. Mas, assim, eu já publiquei, mas a gente ainda não tem aquele know-how de fazer da forma correta, que é através do Facebook para o Instagram, que eu acho que depois eu vou ver teu curso para saber se é isso mesmo. Mas eu já promovi com a ferramenta do próprio Instagram. Às vezes a gente tem um pequeno resultado, também eu não coloco nunca um valor muito alto, mas quando a gente quer impulsionar um pouquinho mais para um segmento específico, às vezes um determinado estado que você quer alcançar, né? Uns 2 meses atrás eu estava impulsionando para o Rio, a gente chegou a fechar 1 ou 2 contratos, Legal. Já impulsionei para Curitiba. Tu conseguiu fechar 2 contratos com o botão impulsionar? A gente faz, aquele botão lá no promover, aplicativo, impulsionar. Botão impulsionar. E tu fechou 2 E dá contratos? resultado. Meu Deus, fechamos. Imagine se tu for pro gerenciador de anúncio, onde tu tá com a faca e o Mas queijo na mão. Pois é, aí agora tu vai sim. fechar muito mesmo, porque caramba, ela fechou 2 contratos com o botão impulsionar. Eu tô de cara aqui agora, meu Deus do céu. Mas o que a gente busca na realidade, Arthur? Esse envolvimento que ele vem orgânico, por exemplo, quando você troca ideia. Eu lembro que dessa primeira mensagem que eu mandei pra você no direct, Sim. depois de vez em quando a gente conversava alguma coisa. Você prestou atenção? Sim. Por quê? Isso é uma boa sacada para quem ainda não teve esse start. Quando você manda um direct para alguém, o seu direct daquela... Desculpa, quando você manda um direct, o seu stories e o stories daquela pessoa, ele passa a ficar como prioridade para você, porque você se relaciona com aquela pessoa. Então, o Instagram entende que ela é interessante para você, que você troca conversas, diálogos com ela, e ele passa para te mostrar mais. Depois que eu te mandei esse direct, você passou a interagir mais comigo, nas publicações que eu enviava, sem eu te pedir. Porque apareceu mais para você. Isso acontece com as outras pessoas também, organicamente, né? Por quê? Porque eu puxei assunto. Então, assim, a grande questão disso é porque, na realidade, as pessoas não querem tomar muito tempo. E todo relacionamento, na vida real ou online, relacionamento demanda tempo. Se você começar a namorar, você não pode ligar uma vez por semana para sua namorada. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Você tem que dar uma atenção para o negócio começar a fluir. Se você casar e também você não dar uma atenção para sua esposa, o negócio vai ficar um pouco complicado. Então, todo relacionamento requer atenção. Né? O que as pessoas não querem na verdade, fazer. Né? Não é qualquer atenção. Não é atenção genuína. Não é chegar lá e mandar spam pra pessoa utilizando um robozinho. Vou mandar agora uma lista de transmissão aqui. Na verdade, tu vai só aborrecer a pessoa, né? É como se eu tivesse aqui parado, aqui encostado no ponto de ônibus aqui, tipo, com meu fone de ouvido, ouvindo minha música naquele, tipo, na hora do solo de guitarra, e o cara chega e bate no meu braço. Pô, tirar meu fone de ouvido agora pra ouvir esse cara falar tipo besteira. Isso. Aí o cara ainda pergunta, desse ônibus passa aqui? Pronto, tipo, é mais ou menos isso aí. Quando você manda uma mensagem automática pra alguém, é aquele cara chato que quando você tá ouvindo uma música calado, ele chega e te interrompe. Não é uma coisa genuína, é uma coisa que vai te ajudar ou vai gerar valor. Acho que gerar valor pra pessoa em primeiro lugar é a melhor coisa do mundo, né? Se você, tipo, se mostra interessado naquela pessoa em ajudar ela de alguma forma, é bem bacana. E o que tu me falou agora, tu acabou de me dar uma sacada bem interessante. Que, por exemplo, eu faço muitas campanhas de engajamento, né? Eu faço um público segmentado dentro do gerenciador de anúncios do Instagram e eu publico, tipo, os meus melhores posts. Aqueles posts que tiveram o melhor resultado orgânico, eu vou lá no aplicativo e olho aqueles que tiveram o melhor resultado orgânico. Eu impulsiono eles mais ainda através do gerenciador de anúncios, para conseguir mais engajamento e tal. Então, tipo, essas fotos têm 4.000 likes e tal, né? Então, eu posso muito bem também e ver quem são essas pessoas que me seguiram, por exemplo. Não quem curtiu. Quem curtiu talvez não tá tão interessado assim. Mas, por exemplo, quem me seguiu através dessa publicação e eu já mandar uma mensagem para ela bem bacana também, né? Não pode ser nada tão robótico.
mostrando interessado e me apresentando quem eu sou, né? De repente agradecer porque ela me seguiu. E aí então eu já vou aparecer mais pra ela, talvez quando eu publicar alguma coisa organicamente, e ela já vai me conhecer e aquele nome Arthur Rosa vai ficar na mente dela ali também, né? Acho que vai ser bem bacana. Exatamente. E eu não faço isso e tu acabou de me dar essa ideia também através exatamente depois disso aí que tu falou, viu? Show de bola. Muito Agora bacana. só tem que ter um cuidado, porque essas mensagens quando a pessoa te segue, que recebe uma mensagem, são exatamente os tipos de serviço que os robôs fazem. Então as pessoas estão um pouco as pessoas já ficam com aquele preconceito porque acham que aquela mensagem é automática. Então você tem que só ter o cuidado de particularizar aquilo para ficar bem claro que você está falando com aquela pessoa, que não é um robô. Talvez que você não uma manda essa mensagem, depois mandando mais uma outra embaixo, tipo assim, 3 sequências de mensagem que aí já fica uma mais conversa. claro que não foi, né? Isso. Quando você perceber que também é uma pessoa que vale a pena, né? Porque também você não tem como fazer isso com todas as pessoas que te seguem. Mas quando você perceber que vale a pena, que é uma interação que você gostaria de ter, eu acho que é super válido, né? Eu acho bem interessante mesmo. Show de bola. Muito bom mesmo. E uma dúvida que eu tenho, dúvida pessoal, que na verdade eu até te falei que ia fazer essa pergunta, é quanto tempo do dia você precisa estar investindo ali no seu Instagram? Porque eu sei que eu acho que na verdade tu não gasta muito tempo. Isso é só um spoiler, uma impressão minha, porque eu percebo muito que tu posta muito sobre organização de tempo, tipo, tu tem planner, alguma coisa desse tipo, então tu parece ser uma pessoa muito organizada, eu acredito que seja, né? Mas mesmo assim eu sou curioso, quanto tempo do dia tu gasta pra fazer tudo que tu faz dentro do Instagram? Porque pessoal, quem tá assistindo aqui a live aqui e não conhece ainda a Carol, que inclusive o link do Instagram dela tá na descrição, eu recomendo demais que depois que a live terminar vocês cliquem lá e vão lá dar uma olhada, porque é inspiração pura mesmo. Os destaques dela, tudo que ela publica nos stories. E ela publica de forma consistente, praticamente todos os dias, sempre posts muito educativos, falando com as noivas, inspirando elas de uma forma muito bacana. E fala, caramba, ela só pode passar o dia inteiro aqui nesse negócio. Tu passa o dia inteiro mesmo? Você já tá indo, Então, não vai deixar tu mentir não, viu? Não, deixa eu chamar, amor, deixa eu chamar ele. Na verdade é assim, ó. O que acontece com... Vou falar do feed dos stories, porque é uma dúvida que todo mundo tem, só pra dar um oi. Deixa eu dar um oi. Tô perguntando se eu passo o dia todo no Instagram, se tem uma organização. A segunda metade aí da Paraguaçu. Então, o que acontece? Vou falar do feed dos stories, o que eu acho ideal e como que a gente faz, né? Por que só eu tô aqui, gente? Porque ele não usa o Instagram. A pessoa ele só se envolve, Arthur, pra dar opinião na organização do feed. Quando uma foto não tá legal, ele critica muito, às vezes, uma foto comum. Não, mas essa foto é muito simples, ou essa foto qualquer pessoa faria, isso daí não é foto de feed. Esse tipo de coisa aí ele entra. Mas para fazer o serviço mesmo pesado, sou eu. Então, como é que como é que eu faço realmente do dia a dia? Eu busco assim, no feed o indicado é a gente fazer uma postagem diária. Eu acho que para quem tem um trabalho já consistente, já tem bastante material, tem que se esforçar para fazer postagem diária no feed. Eu acho importante, né? Sim. Se você não consegue ainda fazer uma postagem diária, pelo menos alternar um dia sim, um dia não, para o feed. Agora, o que é indicado para os stories? Para os stories, eu indico aí de 15 a 20 stories por dia, né? Às vezes a gente posta bem mais. Quando, por exemplo, você vai postar uma sequência, um casamento completo, um ensaio completo, às vezes a gente posta muitos stories. Mas ali entre 15 a 20 tá ideal. Mas como que você vai fazer isso? Por exemplo, não necessariamente, ainda mais agora na quarentena que você tá em casa, você tem 20 coisas diferentes e interessantes para mostrar dos seus bastidores, do seu dia a dia, né? Às vezes eu tô ali fazendo uma coisa na minha casa com os meus filhos que não tem nada a ver, mostrar para o público. Às vezes eu até mostro um pouco da vida pessoal, porque eu acho super interessante também. Eu vi isso disso, eu tava cozinhando e tal, né, mostrando o processo, e é eu interessante. Acho legal. As pessoas gostam mostrar disso. Um pouco, de ver. Né, humanizar. Sim. Mas não tudo, porque se você também abusa disso, fica muito chato para quem acompanha, né? A pessoa tá te seguindo porque ela quer ver o seu trabalho, não necessariamente toda hora ali o seu filho, a sua casa. Mas mostrar um pouquinho eu acho equilibrado. O que eu faço diante desse contexto do meu objetivo, que no caso é postar pelo menos 15 stories por dia? Eu tento preparar. A gente chama de linha editorial, que é uma espécie de tema. Então, a gente sempre tem um tema que eu trabalho, por exemplo, no mês, e depois eu divido nas semanas. Então, por exemplo, esse mês a gente vai focar em fechar casamentos. Então, eu vou postar mais coisas de casamento. Dentro do contexto de casamentos, aí eu vou separar. Essa semana vamos falar sobre votos. Essa semana vamos falar só de ensaio
para eu, Eri. Aí eu vou um dia falar de roupa, um dia eu vou falar de dicas de locais, outro dia eu vou falar de estilo. Então a gente tenta separar por tema, porque você sempre tem um assunto para abordar, dentro do que você tem de material também para poder mostrar. E aí, como que eu faço isso? Aqui não tem como mostrar o celular, seria bem legal se eu pudesse mostrar, Sim. mas eu uso muito um aplicativo que todo mundo utiliza, gente. Todo mundo que eu falo nas mentorias, eu uso esse aplicativo. A pessoa diz, eu tenho, mas ninguém utiliza da forma mais prática. Qual é? Que é o que eu vou dizer agora. É o OneFold, todo mundo usa o OneFold. O OneFold. Na verdade eu tenho, mas eu não utilizo mais com tanta frequência. Eu pensei que ia ser o Num, aquele outro também de organização do feed e tal. Então, vou falar sobre a organização do feed, depois me lembra. Boa. Mas o OneFold, eu utilizo, porque as pessoas só usam para fazer uma montagem, por exemplo. Eu quero fazer uma montagem, eu uso ali o OneFold, né? Quem já usa vai entender mais ou menos o que eu tô falando, para botar uma fonte diferente, ou fazer uma montagem de fotos, etc e tal. Mas ele tem uma outra funcionalidade que muita gente não utiliza, pelo menos nas mentorias, todo mundo, quando eu falo, ninguém, eu nunca sabia, eu nunca imaginava, tudo mais. Seria legal se eu pudesse mostrar aqui. Será que aparece a tela se eu mostrar assim ou não? Tá aparecendo. Tá. Então, por exemplo, aqui no OneFold, ele tem vários... Tá vendo os bloquinhos? Sim, dá pra ver claramente. Vai um pouquinho pra... Então... Isso aí, perfeito. Aqui, perfeito. né? Então, nesses bloquinhos, eu separo. Geralmente eu faço na noite anterior, o do dia seguinte. E daí eu não preciso fazer isso todos os dias. É só quando é uma postagem mais elaborada. Quando eu faço, por exemplo, esses textos mais reflexivos. Eu vou abrir aqui um tema. Tava falando sobre esse elopement aqui, né? Teve uma semana que eu falei só de elopement. E daí eu já fiz todos os stories que eu ia postar no dia seguinte. Todos. Legal. Estão todos aqui, ó. São vários stories, alguns com texto e alguns são só a foto, porque eu postei um trabalho completo. Mas para eu não ir, alguns com texto. Então eu pensei nisso antes, com calma, escrevi os textos, analisei o que tinha o contexto ali com o que eu queria falar. Mas a grande sacada, Arthur, é que eu vejo que a maioria das pessoas erra muito quando vai fazer e fica de uma forma não tão assertiva, é que as pessoas vão lá e postam isso uma sequência só. Vai postando tudinho, né? E a grande sacada do Stories é você fazer com que ele seja gradativo durante o dia. Então, eu uso o despertador do celular. Caramba. Então, eu tô aqui fazendo uma edição, meu celular toca de 1 em 1 hora. Às vezes eu boto quando é muito conteúdo de meia hora, às vezes eu boto de 2 em 2 horas quando o conteúdo é menor. Para quê? Para que eu possa estar todo o tempo na mente daqueles seguidores. Então, tem até gente que brinca, no curso, as minhas alunas falaram isso. Por isso que toda hora que eu vou abrir o Instagram, bem aqui onde tem as pessoas, né? Depois das lives toda hora porque agora tá com muita live, mas antigamente não tinha problema, né? Não tinha tanta live, tava toda hora, só dava eu ali. Porque é muito melhor, Arthur, a sua assiduidade, no caso você postar sempre, do que você postar muito. Então, por exemplo, se você só vai postar 5, Carol, não tem um conteúdo para 15 stories. Eu vou fazer um conteúdo, mas eu só tenho um conteúdo para 5 stories. Divide ele no dia. Não posta todo de manhã, não posta tudo na mesma hora, sabe? Posta 8 da manhã, depois posta 10, depois posta 12 horas, meio-dia, depois posta 3 da tarde e outra à noite. Muito esperto. Então, você vai estar... Tá mais ou menos por aí, só pra vocês. Você vai estar a mesma coisa também, do porque feed. tem pessoas que entram em horário diferente, né, e tudo mais, então isso vai ajudar mesmo, né? Exatamente. A cada vez que a pessoa entrar, você vai estar ali como um dos primeiros. No feed, o que, é que muita gente também erra, não sei se é o caso aqui, porque a maioria é fotógrafo, já sabe, mas eu mando às vezes foto para a decoradora vai e posta 15 fotos na mesma hora. 15, assim, no feed. Sim. 15 fotos. Aquilo ali não tem engajamento nenhum, não tem... Tem uma também que elas são muito talentosas também, mas elas fazem isso também, ela publica Muita de madrugada, decoradora. na verdade, 5, 6 fotos. Aí, tipo, você vê a primeira, eu só vejo as 5 e as 6 porque ela me marcou nas 5. Aí eu consigo ver. Mas a maioria das pessoas, na verdade, não vai ver. Esse conteúdo não vai ser entregue, né, pra essas pessoas, né? Não vai. Exatamente. Sabe o que é o pior, Arthur? O pior disso não é ela postar 5 de uma vez. É ela passar agora uma semana sem postar nada. Ora, se ela tem 5 fotos, por que ela não posta em uma semana 5 fotos, cada uma num dia? Pronto. Por que ela posta numa hora só? Então, assim, é só uma questão mesmo de pensar um pouquinho como que funciona o engajamento, né? O algoritmo. É o básico.
O Danilo Siqueira comentou aqui que o segredo, na verdade, é você casar com uma mulher organizada e com um pitaco de blogueira, né, Daniel? Eu achei graça aqui do comentário dele. Gente. Tem algumas perguntas do pessoal aqui, tu quer passar por elas agora ou a gente deixa pro final pra dar uma olhada na pergunta da galera, Tu que né? manda. Tu que diz aí. Não, na verdade aqui o teu conteúdo tá ótimo. Acho que na verdade eu vou dar sequência aqui numa coisa que bem interessante, que na verdade eu tenho dúvidas com relação a isso também. E eu sofro com isso. Muitas vezes a gente deixa de publicar fotos, tipo, eu não publico com tanta frequência, tipo, todos os dias, porque eu acho que essas fotos talvez não vão combinar com o meu feed, ou então que, enfim, que as pessoas talvez não vão gostar, fica meio com aquele autossabotamento, né? O que tu acha disso? Tipo, da pessoa se importar, talvez se preocupar demais com o feed combinando e ao invés de deixar postar. Apesar de que eu acho que tu publica muito e mesmo assim o feed fica combinando, né? Tu consegue unir o melhor dos dois mundos. Então, mas eu queria ouvir tua opinião sobre isso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, sabe? Eu sempre tento pensar que a gente não pode ser escravo de nada, sabe? Sim. Tudo que te escraviza, que se torna uma coisa, sabe, maçante para você, um sacrifício, aquilo ali tá te fazendo mal, aquilo ali tá te escravizando, não vai ser benéfico para sua empresa porque tá fazendo mal para você enquanto profissional. E nem vai ficar bem feito, né? Que acho que é o maior problema. Exatamente. Então eu acho que o segredo do teu sucesso, na verdade, além do teu esforço, é porque tu ama muito o que tu faz, né? Eu já, por exemplo, eu não tenho tanto amor assim por fazer essas coisas no Instagram. Eu gosto mais do podcast, eu gosto mais do meu site, tanto que eu me destaco mais nessas áreas do que no próprio Instagram, porque eu gosto mais daquelas outras áreas, né? Isso é normal e eu acho que a gente tem que aceitar isso como natural também e não se martirizar muito, né? Pode e as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, né, Arthur? Acho que cada pessoa se identifica com uma coisa. Por exemplo, tem várias coisas na empresa que eu não tenho nenhum pingo de domínio e que o Daniel faz e que pra mim tá tranquilo. Eu também não preciso aprender todas as coisas. Assim como ele também não tem obrigação de aprender sobre Instagram, se é uma coisa que eu já gosto. Então, acho que cada um fazendo o que faz melhor, eu acho que é um equilíbrio bem legal, né? Respondendo a tua pergunta sobre o feed. Esse então, equilíbrio entre... Até o Neil Wesley falou aqui, que é o equilíbrio entre frequência, estética e conteúdo e, enfim, a frequência que tu falou é muito importante, né? Pelo menos uma vez por dia. Mas manter a estética, talvez... Será que isso é tão importante? A maioria das pessoas visita o nosso perfil ou elas veem, na verdade, no feed delas. Então, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso. Como eu falei, eu acho que o equilíbrio é a melhor coisa, mas eu tento fazer uma organização, né? Eu usava também o aplicativo Unum e eu tenho lido sobre ele nas últimas atualizações das coisas que as pessoas estão falando, os livros, os últimos e-books que saíram, as coisas mais recentes dos estudiosos de Instagram não estão indicando esse aplicativo do Unum, porque não sei se você sabe, mas existem alguns aplicativos que não são autorizados pelo Instagram, e eles dão que também não é reconhecido pelo Instagram, mas que existe, que é o Shadow Ban, que você não tem o alcance nas suas publicações porque você utiliza aplicativos que ele reconhece como aqueles aplicativos de mensagens automáticas, de seguir, deixar de seguir, de mandar directs, esse tipo de aplicativos. Todo aplicativo que você precisa colocar a sua senha e login, né, ele precisa ser reconhecido e autorizado pelo Instagram. E eu ouvi, né, e nessas últimas atualizações, é uma coisa que a gente deve pesquisar mais, não é nada comprovado, não saiu nenhuma nota do Instagram oficial sobre isso, mas é algo que muita gente respeitada está falando e que eu, né, preferi escutar, é que o Unum, ele não está autorizado pelo Instagram. Então, eu acredito que é porque eu entrei no meu perfil pelo computador e lá você consegue ver quais aplicativos foram autorizados. Eu já autorizei o Unum na minha conta e ele não aparece lá nas opções. O único que aparece é o Pinterest, que aparece lá como aplicativo autorizado. Ou seja, o Pinterest realmente ele tem autorização para pegar o conteúdo do Instagram e publicar no deles. Exatamente. Faz muito sentido isso que tu tá falando mesmo agora, porque eu vi, na verdade, mas nem me chamou muita atenção. Agora eu tô falando, isso tá me chamando a atenção também. Curioso isso. Exatamente. Já me falaram, eu nunca abri, mas tu que entende mais, porque eu quase não entro pelo gerenciador do Facebook. Sim. Mas eu já li que lá no Facebook tem a lista dos aplicativos que são legalizados pelo Instagram, né? Uhum. E as pessoas que eu tenho visto, e eu indico muito, é esse aplicativo aqui, que é o Planoly. Sim. E além dele ser um ótimo aplicativo para essa questão da organização, da linha editorial aqui, que você pode programar e organizar o seu feed, ele também tem o calendário editorial. Interessante. Que é um calendário mesmo, onde você pode... Tá? Segunda eu vou botar a caixinha de perguntas, terça eu vou deixar tema livre, quarta eu vou falar sobre pré-wedding, aí você vai segmentando e pode usar o calendário
Ali, se você não gosta do papel como eu, você pode utilizar esse calendário. Com certeza, então, se você fizer isso aí, você vai conseguir produzir muito mais de forma organizada e não vai, talvez, cansar tanto, né? Porque eu acho que eu percebo muito isso. E não vai faltar tema. Não vai faltar Não tema, vai faltar exatamente. o tema. Porque você pensou com calma, você pensou com antecedência e você conseguiu dividir esses temas aí ao longo dos próximos... Eu organizo a cada 15 dias. Por quê? Porque o meu Instagram... na maioria dos celulares hoje em dia, né, você visualiza o feed dessa forma, que é na tabelinha de 15 quadradinhos aí, né? Então, eu geralmente penso nele com 15 postagens, tento organizar as 15 postagens do feed e 15 dias na linha editorial no Stories. Eu penso mais ou menos assim. Aí, o que acontece se nesses 15 dias eu fiz, de repente, um ensaio animal, preparei uma prévia e quero colocar ele lá no meio e ele não estava programado, por exemplo. Então, nesse caso, eu vou abrir mão do meu feed organizado para tentar incluir a foto. Eu vou tentar incluir uma foto parecida com a que eu já tinha escolhido, vamos supor. Se a minha próxima foto fosse uma foto de detalhe, eu procuraria uma foto nesse estilo. Se fosse uma foto aberta, eu procuraria uma foto parecida para tentar substituir, porque aí não ia mudar a estética do que eu já tinha programado. Curioso. Mas, se eu quiser, eu amei uma foto aproximada e a anterior já era aproximada, vai ficar não muito legal pra mim. Mas, cara, é uma foto que eu quero muito postar, então eu faço o que eu tô afim, tipo. Então eu abro mão como artista, eu dou a louca e faço isso às vezes. Irado. Que também eu acho que não tem problema se uma não tiver tão combinadinha assim. Não tem. Entendeu? Não é tão... eu tenho pra mim que, na verdade, assim, as pessoas não se importam muito. Se você for olhar, por exemplo, vai lá no Instagram mesmo, nas informações da publicação, e você consegue ver da onde vieram as impressões daquela foto, né? Aí você pode perceber que, por exemplo, tipo, teve lá 5 mil impressões, veio do feed. Que o feed, na verdade, é o feed das pessoas, o feed de notícias, né? Sim. E que 300 vieram do seu perfil. Ou seja, que alguma pessoa entrou no seu perfil, clicou lá na foto e começou a rolar dentro do seu perfil. 300, tipo... 1%, 10% do valor total que apareceu. Então, eu acho que, na verdade, a maioria das impressões das suas fotos, elas vão acontecer no feed das pessoas. Então, se você tem uma foto, na minha opinião, se você tem uma foto que vai impactar, que vai te ajudar a vender e fazer a sua mensagem chegar mais à frente, publique ela. Só não faça como a decoradora que tu falou aí, que posta 15 na sequência e só na segunda-feira, e quando chega terça, quarta, quinta e sexta, ela não tem mais nada pra publicar e acabou, né? Eu não publico com tanta frequência, né? As pessoas podem, caramba, o Arthur não publica todo dia. Mas eu não publico todo dia, mas todo dia as minhas fotos estão aparecendo no feed das pessoas porque eu tenho anúncios rolando 24 horas por dia. Então, quem entrar lá na biblioteca de anúncios do Facebook, inclusive fica a dica pra galera que tá aí, depois pesquisa no Google, biblioteca de anúncios do Facebook. Aí você pode anotar o nome da pessoa. Olha aí, a Carol já vai fazer a anotação. Eu tô com meu caderno aqui, gente. Legal. Eu não posso perder aí você pode informações. pesquisar, por exemplo, o nome da pessoa e ver todos os anúncios que ela tá fazendo naquele momento. Acho que deve ter uns 50 anúncios meu. Então, tipo, todos os dias as noivas estão vendo as minhas publicações, apesar de que eu não tô aparecendo tanto lá no feed, publicando diariamente, né? Mas... Pera lá, deixa eu entender. Deixa eu só entender essa questão do pago. Quer dizer que eu, como fotógrafa, tua colega, tua concorrente, se eu entrar no Facebook, eu posso ver os teus anúncios para me inspirar para os meus? Todos os anúncios. Inspirar, ver o que eu faço de bom para tu fazer e ver o que eu faço de ruim para tu não fazer. Você pode entrar tudo lá na biblioteca. Deixa eu colocar o link aqui na... Anota, gente, que é dica quente. Não, essa é boa. Biblioteca de anúncios. Essa é boa porque tu consegue ver, tipo, eu vejo os anúncios de gente dos gringos, eu vejo quem tá fazendo, eu vejo que, tipo, tem muita gente que não faz anúncio nenhum, e eu falei, caramba, como é que esse cara vende? Aí, tipo, eu tava curioso, vou ver se o Ferro Ariche anuncia no Instagram, por exemplo, um grande fotógrafo de casamento. Aí ele não anunciava, eu falei, pô, o Ferro não anuncia também, né? Tá certo. Vou ver se a Carol Paraguaçu, ou Paraguaçu Fotografia anuncia, não anuncia nada também. Mas não precisa, talvez. Quando né? eu publico é tudo pelo Instagram. Não, eu anuncio, às vezes eu promovo, mas é tudo pelo Instagram. Mas não, é que eu não mas aparece lá também, qualquer anúncio... fazer... que você fizer tanto no Facebook quanto no Instagram, no YouTube, no YouTube não, no YouTube não tem nada a ver. Em qualquer posicionamento do Instagram, no Messenger, ele vai aparecer na biblioteca de anúncios. Eu poderia mostrar aqui pra galera, mas enfim, acho que vai fugir do assunto também. A gente fala isso em outra live também. É só uma curiosidade mesmo aí. E bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas aqui, se tem alguma coisa sobre... pronto, o Rafael Moraes aqui, a última pergunta dele aqui. Pessoal, quem mandou pergunta no YouTube, pode ficar tranquilo que a gente vai tentar passar pelas principais perguntas. Mas o Rafael falou sobre uma coisa interessante aqui, que eu tenho dúvidas também, tu trabalha muito bem nisso. A importância da legenda na foto, né? Como é que você pode conseguir mais engajamento? Eu já tenho alguns parâmetros aqui na minha cabeça, mas eu queria ouvir de ti, que é a nossa especialista aí de tráfego orgânico e organização no Instagram, que sou fã demais. Então, o que tu acha sobre a legenda? Que dicas tu daria?
Perfeito. É assim, pelo que a gente analisa, e aí eu dou uma dica para vocês bem legal, para vocês analisarem aí as métricas de vocês e essa questão das legendas, abrir lá naquelas informações que tem do Instagram e analisarem as 6 últimas, pelo menos as 3 últimas ou 6 últimas publicações de vocês, e analisem quais são as que deram maior alcance. Quais foram as publicações que as pessoas mais engajaram com vocês? Ou que chegaram a mais pessoas, ou que mais... Vocês podem escolher lá, né? Se é alcance, se é por curtida ou por comentários. E lá vocês podem analisar. Então, assim, a gente já fez essa análise e a gente sempre faz esse exercício com os alunos da mentoria também, para que eles possam entender quais são as fotos deles, ou o tipo de publicação deles, que engaja mais. E a gente tem percebido que esse fator, que é a legenda, que a gente chama de legenda afetiva, é um fator que sim influencia muito. Talvez não todos os seguidores de vocês leem as legendas, eu acredito que boa parte não lê. Eu já fiz essa pesquisa, as pessoas são sinceras em responder, muita gente não lê as legendas, mas a nossa experiência... Muita gente não lê, mas eu tenho dois públicos que leem, você está em um deles, né? Os colegas leem, muitas vezes você lê ou porque você é curioso para ver o que o colega está fazendo, ou o que o colega está falando, né? Você é interessado em saber o que as pessoas estão fazendo, porque você é antenado, você quer ver o que as pessoas estão comentando. Pelo menos algumas pessoas você lê, você pode não ler de todas, mas você escolhe algumas pessoas para você estudar, digamos assim, enquanto colega, né? Então, fotógrafos leem muito, interagem, engajam com legendas afetivas, contando a história, tem um storytelling ali e tudo mais. E as noivas, especialmente quando tem a ver com a história do casal, ou com algo que aconteceu no casamento, ou com algum detalhe ali daquele dia especificamente que você conta, né? As pessoas interagem e engajam muito. Aí as pessoas perguntam, sempre nas mentorias, Carol, não tem criatividade para toda foto escrever uma legenda. Aí você abre lá o Instagram do fotógrafo, tá lá, fulano e fulana, que casamento lindo. Então, lindo casamento, fulano e fulana, né? Fulano e fulana, aí as hashtags. Caramba. Então, tipo assim... Tu é ótimo, Carol. Mas eu acho que a maioria das pessoas, Arthur, assim... Mas, tipo assim, se tu for pensar... foi só porque você não parou 5 minutos para pensar, assim. Porque eu tenho certeza que você, da Camila e do Ricardo, você tem alguma coisa para você contar. Do dia do ensaio, daquele como era que estava o clima daquele dia, como era que eles estavam sentindo, ou qual foi o feedback que ela te deu, ou o que aquelas fotos significaram para você. Gente, sempre você tem algo para falar daquela foto, né? Pode ser a pessoa mais tímida, pode ser o casamento mais difícil para você, digamos assim. Gente, mas sempre você tem algo a falar. Quando você não escreve, é porque você não parou para pensar 2 minutos sobre algo que você teria que comentar, né? No mínimo, se você não tem algo para comentar especificamente daquela pessoa, você tem algo para comentar daquele tema. Então, por exemplo, olha que tipo de casamento na praia, como é lindo, e a dica no casar na praia que você bote o horário... Gente, assim, os temas, eles são um mundo sem fim, entendeu? Então, basta só a gente se dedicar um pouquinho mesmo e entender que isso é importante, sim, né? Porque o conteúdo, Arthur, nessa linha das coisas que são mais importantes no Instagram, eu acredito que relacionamento tá em primeiro lugar, com certeza. Não adianta você ter bom conteúdo se você não tiver relacionamento. Então, eu acredito que o relacionamento tá em primeiro lugar, mas o conteúdo ele vem logo depois. Porque não adianta você ter relacionamento e quando a pessoa vier comentar, ou vier ver seu feed, ou vier interagir com você, tiver tudo... Não tiver legal, não tiver vazio, não tem um feed legal, não tem um conteúdo, não tem uma história, não tem uma linha de raciocínio, é tudo aleatório. Então, assim, quem que vai querer interagir com você se você não... Nem você mesmo tem uma lógica para aquilo que você faz, entendeu? Verdade, Carol. Então, nesse contexto, as legendas, elas são muito importantes, sim. E eu acho que o principal é ter verdade, sabe? É você estar ali naquele casamento, você realmente se interessar pela história daquela pessoa. Eu acho que a maioria das pessoas que é fotógrafo, né? Que tá nos escutando, ou que a tua audiência depois a maioria do público gravada. é fotógrafo, né? Diga aí, galera, no comentário, quem que vocês são? São fotógrafos? Tô sempre falando como se fosse fotógrafo. A maioria enfim, é fotógrafo, eu acho que... Mas acho que serve para a maioria das pessoas, assim, mesmo se tiver alguma cerimonialista, alguma decoradora, alguma pessoa do ramo de casamento assistindo, vale para todo mundo, se você se interessar minimamente. Qualquer negócio, na verdade. É para qualquer negócio.
Exatamente. Se você entende aquele cliente, você quer contar um pouquinho do que aconteceu ali, já tem uma legenda, já tem um conteúdo incrível e todo mundo vai se interessar em ler aquilo, né? E para você ter interação, eu acho que tu já sabe, todo mundo já sabe essa dica, que é você sempre terminar com alguma pergunta ou alguma coisa que faça com que as pessoas queiram responder, né? Então você fala a sua opinião e depois você diz, e vocês, o que vocês acham disso, né? Aí você coloca um determinado lugar que você fotografou e você diz, e vocês, que lugar vocês sonham em fazer para o Eri? Ou que lugar vocês gostariam de viajar nesse momento, que ninguém está podendo viajar? Enfim, uma pergunta sempre vai bem, sempre gera muito comentário e, enfim, muito engajamento. Eu acabei de fazer uma pergunta aqui, as pessoas começaram a responder. Aqui teve aqui a Liz, disse que é fotógrafa também, o Neil Wesley também aqui disse que era fotógrafo, o Araquém falou que é aprendiz, o Leandro também disse que era fotógrafo, teve também aqui a Lorena Moura, minha amiga, já fotografei o casamento dela, inclusive, e a Vanessa aqui, e Triunfos, consultoria cerimonial também, que está aqui nos assistindo. E muito, muito massa mesmo que tu falou aí. E dessas... tem vários tipos de engajamento dentro do Instagram. Vários tipos, assim, das coisas. As pessoas podem curtir, as pessoas podem comentar, as pessoas podem salvar, podem compartilhar com outras pessoas ou no próprio stories delas e elas podem te mandar mensagem direta e te seguir. Desses todos, assim, pelo que eu percebo, de tudo que tu falou aqui também, e o que eu percebo, eu acredito que a mensagem direta e o salvamento são os mais importantes. Tu concorda com isso? Eu acho que tu acha que é alguma coisa que a gente deve buscar também nas nossas legendas, tipo, que as pessoas salvem nas suas publicações para aumentar o alcance, ou isso não faz sentido? Eu acho que a questão do salvamento é muito orgânico no sentido de que a pessoa vai salvar se aquilo interessou. Então, por exemplo, quando você posta... O que dá muito salvamento pra gente que trabalha com casamento? Geralmente é algo que mostre o vestido. Ou que mostre um local, ou que mostre, de repente, sei lá, uma pose, né? Um momento ali espontâneo que o casal teve, e a pessoa se identifica e salva para ela ter como referência. Então, eu acho que o conteúdo ele é relevante nessa questão do salvamento. Mas no que tu perguntou sobre a hierarquia desses engajamentos, dessas interações, é mais ou menos assim. A gente entende que a pessoa que ela só visualiza, tem essa possibilidade, porque tem pessoas que não te seguem, que entram só para ver o seu conteúdo, né? Se você tem o perfil aberto, que são as contas comerciais, Sim. Então a pessoa só vê, ela nem curte, né? É o primeiro nível. O segundo nível, ela viu e achou legal. Visualização. Então, é o alcance, né, que a gente diz. Porque o alcance é todo mundo que viu, independente do que ele fez, ele viu. Uhum. Então, a segunda interação seria o like. Eu vi e achei legal. A terceira é o comentário. Eu vi, achei legal e tive algo para falar sobre isso. O quarto é o salvamento. Desculpa, o envio, porque eu vi, achei legal, tive algo a falar sobre isso e ainda, além de ter falado, eu quero que outra pessoa também veja. Eu enviei. E o mais importante, que tem mais força, tem um peso, sim, maior para as pessoas, é o que você falou, é o salvamento. Sim. Né? Muita gente não sabe disso, mas tem um peso maior. Se você ainda não faz isso, peça para sua família, para seus amigos, sempre salvarem seus comentários, tá? Legal. Isso vale, eu faço gente, isso também. Eu criei pasta nos meus perfis também com categorias, né? Então, categoria ensaio, Sim. categoria tipo elopement, categoria casamento, e eu salvo lá porque eu tenho pra mim que o Instagram lê aquele dado e ele fala, não, essa foto tem a ver com casamento, então quem tiver interessado em casamento eu vou mostrar pra essa pessoa. É só um pensamento meu, na verdade, né? De que isso pode acontecer. Tipo, ele meio que ele colocou esse salvamento e você pode criar as categorias para meio que imitar o Pinterest, né? Que lá em cima, quando você vai no explorar, tem aquelas abas, né? Então, eu acho que quando você categoriza, você tá dando dado para ele categorizar também aquela foto e ela aparecer para quem tá pesquisando na abazinha de casamento ou de decoração, ou enfim, qualquer coisa do tipo, né? Exatamente. Isso que tu tá falando, Arthur, é muito interessante, porque a gente entra na questão do algoritmo, né? Sim. Muita gente meio que demoniza o algoritmo e reclama, e teve muito mimimi quando isso tudo começou, quando o Instagram, mais ou menos ali por volta de 2016, 2017, deixou de mostrar na linha cronológica e passou a mostrar pela linha de interesse. Foi a melhor coisa. Mas a verdade é que na verdade, aqui o objetivo da empresa, porque o Instagram é uma empresa, o objetivo dele é fazer com que você passe mais tempo na rede social, é que você passe mais tempo no aplicativo dele. Para você passar mais tempo, você tem que ter uma experiência agradável. Para você ter uma experiência agradável, ele quer te entregar um conteúdo que para você tenha valor. Então, por exemplo, eu vejo fotos de newborn. Certamente você não vê foto de newborn. Na sua aba do Explorar, não aparece nada de newborn. Não, só aparece de kitesurf.
Porque é o seu interesse, né? Engraçado. Então, ele é muito inteligente nesse sentido. E se a gente for estudar e analisar essas métricas e for utilizar isso a nosso favor, a gente é muito mais beneficiado se a gente souber utilizar o conteúdo e direcionar para o nosso público do que prejudicado. Porque se você souber utilizar essas métricas, enfim, o seu conteúdo vai chegar a mais gente do que chegaria se fosse pela ordem cronológica, pela quantidade de pessoas que já utilizam a ferramenta, né? Muito bom, Carol. Essa live tá show de bola. E agora que eu percebi que, na verdade, tu já passou tanto conteúdo valioso aqui pras pessoas, só tem 17 likes aqui na live no YouTube e 35 pessoas assistindo e 17 likes. Ou seja, metade das pessoas que estão nos assistindo ainda não fizeram o agradecimento de pelo menos curtir, né? Ou de compartilhar essa live nos stories e ir lá seguir a Carol também. Quem estiver assistindo pela TV e tá com o celular na mão aí, vendo outra coisa, vai lá agora no Instagram da Carol e segue eles também, que com certeza vocês vão se inspirar pra caramba mesmo. E o pessoal que tá assistindo no Instagram, que tem a galera do Instagram também, que a gente não tá dando tanta atenção pra eles aqui, mas eu tô vendo aqui quem tá comentando, todo mundo. Agradeço demais também o pessoal do Instagram. A live no Instagram vai se encerrar em... Deixa eu ver quanto tempo. Em 3 minutos e 58 segundos. Ou seja, daqui 3 minutos e 58 segundos, a live vai ser cortada no Instagram, que tem um limite de 1 hora. Mas a gente vai continuar um pouquinho no YouTube ainda, para responder as perguntas das pessoas que mandaram e tudo mais. Então, quem quiser migrar lá aqui pro YouTube, na verdade, ou lá pro YouTube, dependendo de onde você está assistindo, vai ser bem-vindo lá também. É só procurar por Arthur Rosa lá na busca do YouTube, que com certeza vai ser o primeiro vídeo lá que tá aparecendo. E... é isso que a Liz acabou de falar aqui agora, que deveria ter muito mais gente aqui, um conteúdo incrível mesmo. Pessoal, depois eu quero, se vocês aprenderam alguma coisa, porque eu tenho certeza que aprenderam, vocês não são nem cabeça dura, aprenderam muito, vão lá agradecer a Carol, manda mensagem pra ela, agradece também, comenta lá nas fotos deles agradecendo, que com certeza isso vai ser muito bom pra ela saber também que o conteúdo ajudou vocês de alguma forma, né? E melhor pra ela também que depois que mandar a mensagem, vocês vão começar a ver o conteúdo dela também, né? Lembra que a gente falou no começo da aula, mesmo. Né? Muito legal, muito bacana mesmo. E, então vamos aqui ver algumas das perguntas aqui da galera aqui na live aqui, porque já tem muita pergunta, a gente pode deixar alguém sem resposta aqui, isso não é bacana, né? Eu vou ver que as que já não foram respondidas, porque muitas delas também já foram respondidas ao longo da live também, né? E eu deveria ter uma curadoria aqui do lado, né? Tem uma pessoa perguntando aqui pelo Instagram, vou respondendo enquanto tu tá procurando aí as perguntas. Boa, Posso? Pode, à vontade, por favor. A Flor de... acho que é Flor de Ávila, não sei. Lá do Instagram, ela tá perguntando qual aplicativo a gente usa para ver quem deixou de seguir. Gente, esses aplicativos, eles não são indicados pelo Instagram. Eu não indico ninguém a utilizar nenhum tipo de aplicativo. Eu, pelo menos, não vejo necessidade de ver, por exemplo, quem deixou de seguir. É uma informação irrelevante, diariamente, na verdade, né? Eu acho que você não tem que se ater a isso. Primeiro, nem em questão de número também, você não precisa ficar paranoico com isso. Isso não tem relevância, assim. Foca no conteúdo mesmo. Foca nas interações verdadeiras, que o resultado ele vai ser natural. Existe inclusive o shadow ban, você deixa de ser relevante no Instagram, e ele deixa até de mostrar suas publicações quando ele percebe, a máquina do Instagram percebe que você está utilizando esse tipo de aplicativo. Então eu não indico, eu não utilizo nenhum, e diariamente, não sei se acontece contigo, Arthur, mas diariamente muitas pessoas deixam de seguir a gente, assim como muitas seguem, muitas deixam de seguir. Tem dias que eu fico no saldo negativo, inclusive, mas eu não me importo. Porque vejo lá, tem várias pessoas que vivem seguindo todo mundo pra ver se você segue de volta, e quando você não segue de volta, elas deixam de te seguir. Exatamente. Essa pessoa não engaja comigo, ela não interage com o meu conteúdo, eu nem quero que ela seja meu seguidor mesmo, então vai com Deus, é mais ou menos isso. Tchau. É isso mesmo. Na verdade, eu não me importo também com esse tipo de coisa também, não. Quem deixa de seguir, deixa de seguir. Eu queria, na verdade, era que todo mundo que nunca curtiu, nem comentou, nem vai comprar nada de mim, deixasse de me seguir. Não, perfeito, você não curtiu, nem comentou, nem engajou, nem compartilhou, nem tá assistindo a live da Carol aqui, nem nada. Então pronto, pode ir embora. Na verdade, eu não me importo. Eu só quero quem me ama e quem que tá querendo consumir aquilo que eu tô fazendo, né? O Neil Wesley fez uma pergunta sobre a questão das hashtags, assim, e como utilizar essas hashtags para promover o nosso trabalho, na verdade. Tu acha que isso é algo que a gente tem que se preocupar mesmo nas hashtags ou não? Não tanto assim? São sim, Arthur. As hashtags comprovadamente, assim, é unânime. Todo mundo fala que as hashtags elas devem ser usadas, elas impulsionam muito e elas são a forma de você ser encontrado, né, pelo Instagram. Sim. Hashtag na raiz da palavra, seria como se você colocasse uma etiqueta. Então, a sua foto é uma foto, vamos supor que você fotografou em Bali. Sua foto em Bali é uma foto qualquer em Bali.
Na hora que você bota Arthur Rosa, você tá dizendo que você fotografou em Bali, né? A tua foto vai ser encontrada. Se você bota fotografia de casamento, elope em Bali, né? Você vai ser encontrado na hashtag de Bali. Sim. Ou a hashtag qualquer hashtag que você utilize. A questão é quantas utilizar, onde utilizar, são as perguntas que as pessoas mais fazem, né? Não sei se quer que adentre a isso, assim, de forma resumida. Deixa eu ver aqui outro. Eu não me preocupo muito com hashtags também assim, não. Eu acho que, tipo, eu coloco algumas lá, na verdade, voltado pro meu nome, mas eu deveria me preocupar mais, como tu falou, né? Pra classificar melhor as minhas fotos e ter um alcance maior também com elas, né? Tanto que tu me deu aquela bronca lá, né? Da foto de Porque Roma. assim, ó, Arthur, a questão do explorar são as pessoas que não seguem você. A hashtag é uma forma da sua conta crescer organicamente, Quer dizer que então com o tá? explorar, Por na quê? verdade, ele é utilizado por isso, pelas hashtags também Só influenciam. hashtag. É verdade. Só hashtag. Eu achei que, na verdade, as fotos que iam pro explorar eram as fotos que tinham um engajamento muito grande. Tipo assim, a foto bombou, ela vai pro Sim, explorar. sim, vai para explorar. Mas ela tem a ver com as hashtags, as que vão para Tá lá, explicado. entendeu? Entendi. E Não lá sabia. também nas informações tem como você visualizar quantas pessoas chegaram chegaram naquela foto através das hashtags. Não sei se você já percebeu isso, assim. Sim, Né? sim. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam é a quantidade, se coloca no comentário ou na publicação, enfim. Isso Uhum. daí ainda não é, tipo, é comprovado, já existe que essa técnica aqui é mais valiosa, a outra, mas assim, resumindo a ópera, é que sim, você deve utilizar, que o limite são 30, aí se você vai utilizar o mínimo ou o máximo, vai muito daquilo que você pretende alcançar. Eu sugiro que você alterne entre hashtags com menos pessoas e hashtag mais. Por exemplo, você botar casamento, tem Muito amplo, né? milhares de hashtags muito amplos, você não vai ser alcançado, você não quer ser encontrado. Então, para ser encontrado, mais específico, melhor, assim. E tanto faz se for no comentário ou na publicação. Legal, muito bom. A Vanessa tinha falado alguma coisa aqui sobre o teu planejamento, né? Se ele é mensal, trimestral ou anual, né? Como é que tu faz esse planejamento? Tipo, tu tira um dia do mês pra fazer o planejamento lá. Pra quem chegou agora Não, na live, ela tava falando sobre o planejamento, né? Que ela faz sempre antes. Tu falou até que faz na noite anterior, quando tu quer publicar alguma coisa no dia seguinte, né? Tu já planeja stories. todos nos stories, né? E como que funciona essa questão da Eu faço de 15, eu faço a cada 15, cada porque é 15 como dias? aparece para mim na visualização do aplicativo, né, do Planoly. Então Sim. eu vejo elas em 15, um bloquinho de 15. Mas no decorrer dos dias, de acordo com os temas, eu posso acrescentando ou alterando ali também com relação aos stories. Entendi. Muito bom. E a quantidade de hashtags tu acha que influencia? O Fabiano tinha perguntado aqui se usa várias. Influencia Pois também é, muito, né? as pessoas começaram a dizer de um tempo para cá que quando você utiliza muito, cai o engajamento. Então, assim, mas isso não é comprovado. Então, eu indico, e é o que eu faço, é você variar. Então, assim, tem posts que eu faço 5 hashtags bem específicas, né? Porque quanto menos, mais específicas, para facilitar você ser encontrado. E tem posts que eu coloco quase o limite. Coloco 20, coloco quase 30 ali. E utilizo hashtags, às vezes, maiores, misturadas com outras menores. Na minha análise de 6, lembra que eu falei de fazer análise do que engajou mais? Sim, Eu percebi que varia também. Então, assim, entendi. teve postagem nossa que chegou em muitos likes, muitos comentários e tudo mais, que quase não tinha hashtag. E da mesma forma chegar outras que tinha muita e que muitas foram através de hashtag. Então, assim, é legal testar as duas coisas. É o Eu que eu percebi, indico. eu ouvi dizer, na verdade, testei algumas vezes também, gosto de testar, que você coloca as hashtags, tipo, ao longo do texto. Tipo, usou a palavra casamento, coloca a hashtag, aí mais lá na frente você usou noivo, você coloca, que fica mais bonito, esteticamente falando também, ficaria mais Sim, orgânico e você se obrigaria, ao fazer uma legenda bem feita, utilizar hashtags diferentes, ao invés de ter aquele arquivozinho lá, uma nota no celular que você copia toda vez a mesma hashtag e cola na mesma foto, como se toda foto fosse a mesma coisa, né? inclusive, Arthur, isso é importantíssimo você ter falado. Muito bom essa observação, porque esse tipo de colagem, de você utilizar sempre as mesmas hashtags, é uma coisa mal vista pelo Instagram. Também é Sim, conectado, é identificado como shadow com ban. Shadow É Ban. como se você quisesse burlar o Instagram, sabe? Ah, eu tenho certeza que aquela foto anterior não é o mesmo tema dessa. Como é que ele tá botando tudo que é tudo igual? Não é igual. Uma foto Entendi. falava de praia, outra fala de campo. Cara, não sei vocês, mas a coisa que me dá mais ódio do mundo é eu seguir lá
folk wedding e aparecer uma noiva tradicional. Cara, isso me dá um ódio. Não, Tipo, não tem nada a não ver, tem né? nada a ver você utilizar hashtag que não tem a ver com conteúdo, assim. Então, o Instagram, ele identifica esse tipo de coisa também e é mal visto. E também usar igual, assim, sempre a mesma não é legal. É legal variar. Entendi. Muito bom. É, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui tem um elogio aqui da Aline. A Aline, acho que é da tua igreja também. Ela falou que amando a aula, a pastora arrasa muito. E o Marcos, a Brena Molique perguntou se existe um número mínimo de hashtags. Acho que a gente respondeu, né, ao longo disso aí, né? Então ele falou que, na verdade, o ideal não tem um mínimo. Tem um máximo O que é de mínimo 30. não tem, E se isso. você for usar as 30, que seja, talvez, tipo, usando elas de forma bem utilizada, né? Só que eu acho que, na verdade, você categorizar uma foto com 30 hashtags seria até meio complicado, né? Não tem 30 coisas ali. Acho que ficaria muito amplo, né? E talvez menos com mais qualidade, mais específico, melhor seria, né? E ele Mais qualidade, ela até perguntou aqui também se, dependendo da quantidade, o engajamento pode ser menor. O que tu acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que se você estiver usando as mesmas hashtags, 30 hashtags toda a vida, no fim do post, que você pode sofrer essa questão do shadow ban, né, que tu falou, né? Desculpa, não entendi a pergunta, Não, ela falou Arthur, sobre, essa última. dependendo da quantidade de hashtags, se o engajamento pode ser menor, o engajamento da publicação, quando você utiliza poucas hashtags. Não é que Não? pode ser menor, não necessariamente, assim, utilizar pouco, depende. Eu acho bom você testar, gente, porque um tipo de análise do Instagram, o algoritmo, ele é uma máquina, né? Ele não é uma inteligência humana. Então, assim, e ele vai mudando também no decorrer do tempo. Eu acho que a melhor coisa, até para esse vídeo ficar útil aí por muitos meses, se ele for salvo aí no YouTube, é que você teste, porque eles vão alterando no decorrer do tempo, né? Então, o mais indicado é isso. Eu queria até também deixar aqui um aviso, porque eu tô lendo algumas coisas que a gente não vai ter como explicar. Por exemplo, teve Gabriel Martins perguntou, explica sobre o esquema que ela faz de mandar directs. Então, assim, são coisas que eu posso depois postar nos stories, se vocês quiserem. Eu tenho, os melhores amigos são profissionais, são somente profissionais, de todas as áreas, que eu só dou dicas sobre Instagram, Como é que faz lá pra nos entrar nos meus teus melhores melhores amigos. amigos? Que eu não tô neles, É viu? só falar comigo, Pois eu vou lá no pedir então, viu? direct. Não é pago, não é nada, é uma Olha coisa que aí, eu gosto de falar, então é massa. só falar comigo. Eu não fico postando conteúdo o tempo todo sobre Instagram, porque muita noiva segue, e às vezes fica chato de você ficar falando coisa para profissional. Então eu coloco nos melhores amigos. Aí você manda um direct para mim, eu mando uma mensagem, queria saber isso e tal, se a gente não conseguir falar aqui, porque de repente eu gravando a tela do celular, eu consigo deixar lá como um vídeo e fica bem legal. Legal, muito bom mesmo. E acho que a gente tá chegando aqui ao fim já da nossa live. Não sei se ainda tem mais tempo ainda pra ficar respondendo mais perguntas e tal, se tá legal pra ti também, não sei. A gente nem combinou o horário, Não, né? eu acho que para dar um gostinho assim de quero mais, a gente não estende muito, né? Porque talvez a pessoa nem consiga assistir até o final. E aí fica tema pra gente fazer mais, quem Pois não sabe, é, nos obrigado. próximos, Ave Maria, né? quero agradecer demais mesmo por ter aceito o convite, ter trago essa aula mesmo. Foi realmente uma aula, caramba, muita coisa que eu tenho que implementar daqui pra frente. E, galera, é o seguinte, eu queria pedir pra vocês que estão aqui no YouTube também irem lá no perfil, o link tá aqui na descrição, o perfil da Carol, da Paraguaçu Fotografia. Vão lá, peçam pra ela no direct pra entrar nos melhores amigos também. E acompanhem o conteúdo dela, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito lá com ela, muito mesmo. Só de observar vocês já vão aprender. Imagine ouvindo ela como a gente ouviu aqui hoje, foi um prazer ter ela aqui mesmo. E eu ainda queria perguntar mais uma coisa, se não fosse abusar dela ainda também. Não, por favor, Eu fica à queria que tu falasse só um vontade. pouquinho, Carol, enquanto a galera se despede de ti aqui nos comentários aqui também, sobre o IGTV. O que que tu acha do IGTV e qual a tua estratégia por trás do IGTV? Se tu tá utilizando ele. Gente, eu vou falar pra vocês. Uma vergonha, meu Instagram, eu acho que o que falta tem dois nomes, Arthur, Live e IGTV. É, duas Gente, coisas até que tu não tenho faz. falado. Eu tenho falado muito com a minha audiência lá, com as pessoas que seguem, que já tem até pessoas que eu chamo assim de amigos, porque a gente interage diariamente mesmo, que eu tenho muita dificuldade com vídeo. Quando eu tô aqui, assim, quando eu já estou, é fácil. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu tenho muito prazer em compartilhar. É um dos meus valores principais, assim, eu adoro. Quem me conhece sabe que eu chego já, a pessoa pode até me perguntar se eu já tô dando uma dica, já tô ensinando alguma coisa, porque é uma coisa que faz parte de mim. Agora, para começar, eu tenho uma certa dificuldade, né? Especialmente porque
Pra quem não sabe, eu sou mãe, sou dona de casa. Hoje mesmo eu tava falando isso nos stories. Eu sou mãe, sou dona de casa, cuido de 2 filhos. Na quarentena, então, que eles estão sem escola. Tudo além da gente estar em home office, eles estão em homeschool. Não. Então, não é fácil mesmo a gente conciliar. Eu até brinquei que eu preciso de tempo, silêncio e preciso estar arrumada. Então, às vezes eu tô toda bagunçada e tenho uma ideia. Eu não vou gravar toda bagunçada. Às vezes eu tô arrumada, tá silêncio, mas eu tô sem inspiração. Então, é difícil estar alinhado todas as coisas. Por isso, eu ainda tô precisando ser inspirada por ti aí na questão dos vídeos, dos IGTVs. Eu preciso muito. Eu sei que eu vou crescer demais quando eu melhorar nisso. Eu acho super importante. Quem já tá fazendo, assim, tá me inspirando já. Eu já tô começando a ficar inspirada. Mas é o que eu preciso melhorar. Ainda não eu faço. acho que tu teria um sucesso live absurdo ali. Tu teria um sucesso absurdo ali no IGTV. Porque tu se comunica muito bem. Tu tem uma facilidade de se comunicar muito grande. Tu tem um conteúdo muito bom. Tu tem muito... Eu não sei de onde é que tu tira tanta ideia. Na verdade, acho que é essa organização aí que eu preciso ter também. Pra falar. Eu às vezes fico me pensando, meu Deus do céu, o que eu vou falar pras noivas que estão me seguindo, que eu quero fechar casamentos e tal. E aí não sai tanta coisa assim em vídeo pras noivas, né? Eu tenho muita coisa em texto. Lá no meu blog, tipo, tem bastante coisa em texto, que eu tenho até que atualizar um pouco mais também, fazer com mais frequência, mas já em vídeo nem tanto, né? E essa pergunta, na verdade, que eu fiz aqui, eu fiz ela por minha conta, mas depois eu tenho que dar crédito aqui também pro Rafael Moraes, que ele fez a mesma pergunta, na verdade, sobre o GTV. E o Rafael é um cara também que ele faz muito conteúdo pra noivas. E ele tira ideias do nada, tipo, quais documentos precisam pra casar no civil, com porque ele tá fazendo um vídeo também. Eu acho bem interessante que eu quero seguir ele. Pois é, me segue, Rafael, me dá um oi lá que eu tenho que te seguir pra eu me inspirar. Ele tem muitas ideias. Se tu quiser copiar um monte de ideia dele, ele tem muita coisa também. E tu, eu acho que, tipo, nessa questão, dentro do teu próprio segmento mesmo, de folk wedding, de casamento estilo boho, enfim, elopement e tal, tu teria muito conteúdo, porque eu acho que tu sabe, eu acho não, tenho certeza que tu sabe muito sobre isso também. E teria muito sucesso lá. A minha dúvida sobre o GTV, na verdade, assim, é se às vezes ele vale muito a pena, porque eu percebo que as pessoas não engajam tanto lá, né? Elas acabam não assistindo tanto. Eu não sei se os meus vídeos, por exemplo, talvez sejam porque eles sejam ruins, mas eu não conversei com outras pessoas do mercado, mas a minha média, por exemplo, é de 10% de taxa de engajamento. Ou seja, 10% das pessoas que dão play ou que veem um vídeo meu no IGTV, no perfil, eles chegam até o final. O que eu acho muito pouco, na verdade. Mas também é normal. Acho que é normal dentro da rede ali. O Instagram é uma rede que eu acho que as pessoas querem um conteúdo um pouco mais fácil. Diferente aqui do YouTube, por exemplo, que você tem mais facilidade de trazer um conteúdo longo, né? Tipo, denso, de 1 hora de duração e tal, né? Mas, Arthur, deixa eu te dar aqui um puxão de orelha ao vivo. Ao vivo, por favor. Eu acho que é porque você não tem tanto interesse, porque você já tem uma outra forma de fazer e de fechar, que já tem dando resultado, que é pelo site, pelas suas outras ferramentas. Então, como você já tem outras opções, você não se dedica tanto. Então, por exemplo, no Instagram não funciona assim, gente. Eu fiz um IGTV e publiquei. Curte quem quer. Não, aquela ferramenta que eu te falei de te chamar, olha, dá uma olhada aqui, Arthur, acho que esse conteúdo pode te interessar. Ou de repente mandar num grupo de amigos. Ou eu tenho, por exemplo, um grupo de noivas. Mandar, quando eu faço, por exemplo, conteúdo para noivas, eu mando, olha, gente, esse conteúdo que eu fiz, esse texto lá no Instagram, acho que vocês vão gostar. Assim, comunicar às pessoas que você fez aquele conteúdo. Porque você fazer e deixar lá, assim, porque o orgânico, Arthur, ele não é tão orgânico assim. Ele exige um pouco de serviço braçal, entende? Então, assim, talvez é porque o teu orgânico é o orgânico puro, digamos assim, entendeu? Talvez você precise dar uma empurradinha a mais para que as pessoas possam... Porque isso você só precisa fazer no começo. Você não vai precisar sempre... Depois que a pessoa entender que o conteúdo é bom... Cara, eu vi aqui o primeiro, ele é sensacional. E depois ele sempre vai querer ver, ele vai viciar em você, entendeu? É verdade. Então, talvez só falte esse empurrãozinho aí. Então deixa eu dar um empurrãozinho também aqui. Nós temos 47 pessoas assistindo agora. Galera, tem um link aqui na descrição, além do link do perfil do Instagram da Carol, tem um link para você se cadastrar para assistir essas aulas ao vivo toda segunda-feira às 20 horas, que eu vou intercalando com convidados especiais como a Carol, que a gente teve o prazer de receber aqui hoje, e também com as minhas aulas sozinhas, né? Sozinho, onde eu trago mais conteúdo relacionado a anúncios, tráfego pago, SEO, dicas de marketing mais no campo, digamos assim, pago da coisa, né? Vocês vão ter que gastar um pouquinho para ter resultado, mas que também funciona muito bem. Os dois funcionam muito bem e eu gosto de trabalhar bastante com isso, né? E basicamente era isso. Carol, mais uma vez, obrigado. Se tu quiser fazer alguma consideração final, algum convite pra galera, ou algum agradecimento, ou tchau, tchau, pode ficar à vontade agora, que a palavra tá contigo. Então, eu só quero agradecer, gente. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia. A gente sempre que compartilha aprende também muito, né?
E a última dica que eu queria deixar é isso, se entreguem também, sabe, nas redes sociais de vocês, sejam vocês mesmos, não tentem tanto imitar, é legal se inspirar, ver o que o outro está fazendo, aprender, a gente aprende todo dia com todo mundo, mas tentem trazer algo que seja de dentro de vocês, que seja exclusivo, que, sabe, que seja uma dor que vocês também passem para que vocês possam ajudar outra pessoa. E eu acho que o grande pulo do gato, assim, pro Instagram é você realmente se preocupar com a dor do outro. Né? Quando você entende o que o outro precisa, o que o outro quer ler, o que o outro quer ver, o que o outro está esperando, o que o outro está precisando naquele dia, eu acho que é o principal. Né? A maioria das pessoas não consegue crescer, não consegue interagir no Instagram, porque todo mundo quer falar de si mesmo, quer mostrar a si mesmo, quer falar o que está pensando, o que está achando. Mas, na verdade, você tem que se preocupar com o que o outro está querendo ler, o que o outro está querendo aprender, ou a necessidade do outro, né? Sendo a noiva, sendo o fornecedor também, colega, enfim. Então, eu acho que esse assim, a coisa principal para a gente fechar. E eu estou muito grata por estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria, estou muito feliz também. Eu queria agradecer também aqui, publicamente, que vai ficar gravado, os meus amigos que montaram uma estrutura aqui pra mim, gente, porque, como eu falei, eu sou péssima de vídeo, então eu tenho que agradecer o pessoal da RJ, vocês procurarem lá no Instagram, já tem lá nos meus stories hoje, quando eu tava montando aqui, porque eu vim pra cá, pro estúdio deles, pra poder gravar, porque realmente eu e Daniel, nesse quesito de filme, a gente não dá assim, tipo, é totalmente... Somando os dois não dá uma pessoa. Então, eles que nos ajudaram. Filme, não é isso? Eu sigo eles também. Isso, a Marisa, talentosíssima. Pois eu que agradeço, na verdade, por eles terem te dado esse help também. E a gente ter tido essa qualidade massa aqui na live. Pois muito é, bom. E a gente tá bolando várias coisas aí. Acho que vem curso, acho que vem outras coisas. Deixa eu treinar, eu fico toda nervosa, mas acho que com a ajuda deles vai fluir, entendeu? E aí, sigam também o Estúdio RJ, que eles estão com trabalho para empresas, né? Para empresários. E só para dar tchau, né, amor? Apareceu E é isso, gente. Deixa Obrigada. Pra aparecer aqui o Daniel também, que ele não tá aparecendo ainda. Só um minutinho, pronto. Pronto, agora sim, tá aparecendo todo mundo. Então, só pra dar tchau, né, amor? Dizer obrigada. Valeu, obrigado, viu? E foi muito bom. Vamos pensar em outros conteúdos. Já animei. Acho que eu vou fazer um canal também. Em outros conteúdos eu participo um pouco mais, eu prometo. Chama ele pra falar de outras coisas, viu, Arthur? Falar de jogo, né? Cadeira gamer que ele comprou, né? Eu vi, né? Não, ele manja muito de edição, de várias coisas aí. Tem dicas de curso, muita coisa bacana. Muita coisa massa, Daniel, cara, obrigado também aí também. Parabéns. E por a esposa maravilhosa que você tem aí também, que te ajuda demais também, que é super talentosa. E a Maria, só gratidão pra vocês. Não estou. Arthur, ele não tá ouvindo, vai ter que repetir tudo. Ele só te agradeceu, obrigada. Não, pronto, eu quero na verdade, tô te agradecendo aqui, também te parabenizando por essa esposa maravilhosa que você tem, que ela é super talentosa. Maria, a live foi um sucesso aqui, tipo, muita gente assistindo ao vivo, uma galera muito massa aqui, todo mundo participando. E gratidão demais pra vocês mesmo, viu? Então, obrigado, tá bom, a gente vai finalizar aqui agora. E, galera, meus amigos que vocês assistiram aqui agora, muito obrigado mais uma vez. E a gente se vê, então, na próxima segunda, às 20 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Quer dizer, é isso mesmo que eu queria dizer. Tchau, galera. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.